Viver de saudade não dá, né? A gente tem que viver o mundo de hoje, a atualidade. Talvez por conhecermos mais, como mostraram aqui os nossos especialistas, do que é a realidade da criança, a gente ainda fica com essa questão mais impregnada, entendeu? De, antigamente era melhor. Quer dizer, antigamente é antigamente, hoje é hoje. Mas mesmo assim, essas evoluções tecnológicas, falamos aqui originalmente da televisão, vamos falar mais adiante de videogames, de internet, quer dizer, esse mundo de hoje, com que nós conhecemos mais detalhadamente das crianças, como analisar essa nova infância perante essa realidade? Quer dizer, exatamente isso, as crianças estão expostas a uma massa de informação muito grande, como todos nós, aliás, né, também. Eles vão ter que fazer uma filtragem, uma seleção, uma crítica, né, aprender isso muito cedo. E, por outro lado, essa falta, né, das brincadeiras tradicionais, de mexer, mas como faz uma falta danada mesmo, porque não dá para ficar lá no videogame, na televisão o tempo inteiro, porque vai deixar de desenvolver outras habilidades que são extremamente importantes. Isso é que a família precisa realmente cuidar disso. É uma questão, portanto, do estabelecimento de limites por parte dos pais educadores e para da própria propiciar oportunidades de desenvolvimento dessas outras habilidades, inclusive até do próprio corpo, né, das habilidades de relacionamento, uma série de outras coisas que só com as interações, com as brincadeiras, né, do corpo a corpo, vamos dizer assim, que elas vão aparecer. Mas, enfim, naquela época, antigamente, haviam determinadas possibilidades, hoje há novas possibilidades e a gente vai ter que fazer o melhor com essas possibilidades atuais. Né? E é certamente no aspecto da preparação que o adulto pode dar. Quer dizer, na verdade, voltamos àquela questão, depende sempre da educação que o pai venha a dar ou a escola também a propiciar. Que toda essa parceria de família, escola, a comunidade, né, vai poder propiciar um desenvolvimento mais integral. Até falamos aqui, eu vou lá para a Rosária no outro ponto, dessa questão de família e estímulos, né? O que essas pesquisas mostram em termos dessa programação? E a gente só pode dizer que existe babá eletrônica porque alguém botou o bebê na frente da televisão e ligou, porque ele não liga a televisão, né? Apesar do controle remoto, ele ainda não tem essa habilidade toda, né? Que já se provou de dano ou de benefício? Quais foram as conclusões já do que existe acumulado de conhecimento sobre a programação da televisão? Olha, o que se consegue universalmente, talvez assim, quase todas as pesquisas trazem, que quanto mais espaços de socialização a criança frequenta, por quanto mais espaços ela transita, maiores são as possibilidades que ela tem de diálogo com a televisão. Então, uma criança exposta exclusivamente à TV, teria, tem em tese, muito menos condições de dialogar com as mensagens que ela recebe do que uma criança que vê TV sim, mas ao mesmo tempo brinca com os amigos na rua, passeia, visita lugares, vai à praia, vai ao museu, assiste cinema, enfim, lê. Quaisquer outras, visita a avó, quaisquer outras atividades no processo de socialização ajudam a construir as possibilidades de diálogo. Então, é tanto mais prejudicial, e aí vale para a internet, vale para quaisquer das outras atividades, é tanto mais prejudicial quanto mais exclusivo for. Então, mesmo que ela seja uma criança que gosta muito de televisão, que vê muito, mas se ela transita por outros espaços, conhece... Ela ganha um juízo crítico para aquela programação. Claro, ela ganha uma capacidade, como o Leonardo e Tereza estavam dizendo, elas vêm ao mundo hoje muito mais habilitadas, elas vêm com muito mais competência. Não sabemos nem exatamente como isso se deu, mas de fato se deu. Então, desde muito pequenas, elas já vêm com muito mais habilidade para lidar com os estímulos do mundo. E quanto mais diversificados forem esses estímulos, melhores serão essas habilidades, inclusive para lidar nos outros campos. Você deu o gancho para eu ir lá para o Leonardo rapidinho e dizer, essa questão da habilidade, hoje em dia, os brinquedos educativos virou quase que uma obsessão dos pais querer acelerar, né, o filho num processo de aprendizado para evolução, né? Desde pequenininho, primeiro brinquedinho já tem uma vontade do pai nesse sentido. E aí caímos
na pergunta infalível. Esses videogames, essas alucinações que a gente nunca, se a gente for jogar, a gente perde sempre, né? É verdade. Essa habilidade grande é uma possibilidade de um estímulo neuronal de um outro tipo de criança de futuro, ou pode ter lados nocivos também? Quer dizer, artigos de revisão nessa área, né? Quer dizer, quais são os benefícios reais do videogame, por exemplo? Vamos restringir o videogame, mas vale, como você falou, para a internet, para uma mídia mais ampla, né? de massificação de informações, por aí vai. Mas a gente depende do tipo de jogo. Se é um jogo apenas para entretenimento, né? Nós temos esses jogos convencionais que estão por aí. Eu, quando jogo com meus netos, jogo com o Pedro, por exemplo, que pode me ouvir depois, vai ver que ele quase sempre me ganha, né? Ele tem 5 anos e pouco, ele tem um domínio muito bom, enfim. Mas são jogos só para entretenimento e eu confesso que eu próprio fico até tenso, não consigo processar aquelas informações todas, me causa algum desconforto. Mas ele vai bem, fica feliz, né, e vai por aí fora. Então, se é um jogo para entretenimento, a gente tem fatores positivos, diríamos assim, fatores negativos, né? Os fatores positivos, vamos falar dos fatores negativos primeiro. O fator negativo depende... eu não quero me alongar muito, você me corta, por favor. Os fatores negativos vão depender especialmente do tempo de exposição aos jogos de entretenimento, número 1. E, como você falou, né, e também o tempo significa quase que um jogo adição, você fica viciado, né? E o vício leva a fatores, como corolário, a fatores outros que levam realmente a criança, é isso que você falou, ela tem menos tempo para atividades sociais normais, para o esporte, ela começa a não ir às aulas, deixar de ir às aulas para poder ir aos vídeos, e ela tem notas ruins quando lhe é negado o direito de jogar, enfim, tem uma série de coisas, de situações socialmente ruins para ela. Ela aloca um tempo muito grande e não tem aquele convívio social esperado que você falou. Então, especialmente pelo tempo e pelo vício. Mas os trabalhos mostram, de um lado e de outro, é interessante isso. Tem positivo? Tem positivo, vamos chegar nos positivos, tem vários positivos, mas prometo menos de um minuto. Então, mas o ponto é que eles são muito pouco nocivos. Por quê? Porque eles dependem, se você para de jogar, diminui o tempo, né? Todas essas coisas são reversíveis potencialmente. Para o lado positivo, são várias as apelações que o jogo tem, e, na realidade, com bastante embasamento científico. E vai para aí fora. O primeiro deles é você, por exemplo, fazer jogos mais educativos, né, que vão treinar habilidades específicas. Então, né, habilidades cognitivas e habilidades motoras. E aí você vai ter, desde emprego, por exemplo, em reabilitação de pacientes, em fisioterapia, por exemplo, pacientes com uma paralisia da cintura escapular, né, que tem uma paralisia motora, eles podem usar videogame como uma forma de reabilitação mais agradável do que uma reabilitação convencional que todo mundo não gosta e vai para fora. Crianças com câncer, quando jogam com terapias prolongadas, dolorosas, né, quando fazem videogame, elas como que esquecem, né, da dor. Então é um mecanismo, de certa forma, que melhora a tolerância à dor. Enfim, eu podia me alongar aqui dizendo que tem outras atividades positivas, né? Por exemplo, mecanismos atencionais, está muito em moda aí um rótulo que é muito discutido, que é o tal de DDAH, um distúrbio da atenção, né? Com hiperatividade, em que a criança, quando está envolvida num jogo específico, ela está treinando habilidades atencionais importantes, e tem a história do desafio, né? Que ela, se vence o desafio, ela pode ter um ganho, uma premiação. Isso, em neurobiologia, você tem uma recompensa que vai, talvez, reforçar certos circuitos neurais, mostrando que o jogo pode ser muito benéfico quando bem desenhado. Marcos e Tereza estavam querendo então, aqui. Positivos e negativos. Não, eu fico pensando o seguinte, quer dizer, essas brincadeiras, de certa forma, esses jogos, transformam a criança numa criança solitária, na medida que ela fica muito tempo diante do computador, diante de um jogo, e deixa de desenvolver na criança, André, uma criatividade que no passado isso tinha mais. Né? Não é aquela história de que saudade não tem idade, mas é a brincadeira de luta no sentido do contato do corpo, e tem a ver com sexualidade, desenvolver o contato do corpo, o limite do corpo, as brincadeiras onde as crianças criavam, né, aqueles joguinhos de madeira, isso desenvolvia na criança uma criatividade que hoje os jogos estão meio que deixando isso de lado.
né? Então a criança deixa de fazer algo que é fundamental para ela, que é o convívio com outras crianças, a interação com outras crianças, a relação social com outras crianças. E os jogos têm colocado cada uma meio que num canto. E o que me preocupa, né, quando você diz, até pega esse aspecto do jogo como recompensa, é que muitos videogames estão ligando a situação da recompensa do prazer com a violência. Então você ganha pontos atropelando, matando, explodindo, né, ligando, e aí é uma associação muito perversa, né, da violência com o prazer. É verdade. E como a gente hoje está muito preocupado, né, em criar gerações mais capazes de construir a paz, mais capazes de solidariedade, de cidadania participativa, né, e capazes de canalizar a sua agressividade para fins construtivos e não para resultar em condutas antissociais ou de violência, essa história da associação da violência com prazer no videogame é uma história a ser pensada. Eu queria só, em relação ao que você falou, quer dizer, eu concordo que, eu sou do interior também, acho que, né, você vê o vento numa palmeira, vê aquelas sombras, aqueles detalhes, isso é muito criativo, você desenvolve o seu hemisfério direito, o seu hemisfério artístico, por aí fora. Mas você tem que pensar, Marcos, que nós vivemos uma sociedade que nos dá uma pressão imensa para resolver problemas, né? Então, nós vivemos aí, se você for apelar para circuitos neurais que podem ser treinados para você obter uma melhor resolução da performance, ou seja, ter um comportamento mais objetivo, né? Então você hoje, inteligência pode ser definida como capacidade de resolver coisas rapidamente. Você tem uma pressão muito grande hoje no mercado, na vida, para resolver coisas rapidamente. Então aí que muitas vezes esses treinamentos objetivos, educacionais, né, vendo circuitos específicos que você pode otimizar, né, para ter uma performance melhor no final, então isso pode ter uma importância que deve ser que deve ter confrontado com aquilo que você falou. Isso é uma coisa importante, né? E outra coisa que eu queria lembrar é que existe eu li alguma coisa de um grupo em Fortaleza, chama-se GRIM, G-R-I-M, da Universidade de Fortaleza, que tem feito um trabalho muito grande com a mídia. Eles têm chegado às mesmas conclusões em relação aos aspectos positivos e negativos. Aqui no nosso país, com 15 mil e tantas pessoas sendo trabalhadas, a Inês Sampaio é uma professora que coordena isso em Fortaleza, mostrando mais ou menos o que a literatura universal tem mostrado em termos de efeitos positivos e negativos dos videogames. Bem, vamos a mais um intervalo e voltamos já já.